As inscrições do FIES vão começar nesse dia 4 de fevereiro, mas é bom você se antecipar e entender como é que funciona o FIES. Porque o FIES é muito diferente do SISU e do ProUni, então se você não entender como é que funciona, você pode fazer muita besteira. Nesse vídeo eu vou comentar para você todos os detalhes fundamentais do FIES. Fala campeões, professor Eduardo aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Primeiramente, o que é o FIES? O FIES é um financiamento, é o programa de financiamento estudantil, diferente do SISU, que é para universidades públicas, e diferente do ProUni, que é bolsas em universidades privadas. O FIES é um financiamento que, após você se formar, será necessário pagar. Então não é um benefício, não é algo que tu vai ganhar uma gratuidade, não. Depois que você se formar, você vai ter uma dívida e você vai precisar pagar. Então o FIES é um programa de financiamento. Ele é para instituições privadas de ensino superior. E quais que são os requisitos para você concorrer ao FIES? O FIES tem alguns requisitos que são bem parecidos, inclusive com os do ProUni. Você tem que ter feito pelo menos uma edição do Enem desde 2010. E em pelo menos uma dessas edições você não pode ter sido treineiro, ou seja, feito a prova no segundo ano do ensino médio. Pelo menos uma delas tem que ter sido feito no terceiro ano do ensino médio ou após concluir o ensino médio. E além disso, você não pode ter zerado a redação, tem que ter uma média superior a 450 pontos e a média aritmética simples. Muitas pessoas falam que você vai ter que ter mais de 450 pontos por área. Não, é média simples. Tem que ser superior a 450 pontos. E além disso, você não pode ter uma dívida ativa com o FIES. Então, se você já teve FIES para outro curso e cancelou, para você concorrer novamente, você tem que quitar essa dívida. Além disso, um outro requisito para você concorrer ao FIES é que você tem que ter uma renda per capita inferior a 3 salários mínimos. Ou seja, você pega o salário mínimo atual, que é 1.518, multiplica isso por 3. Esse vai ser o valor máximo de renda bruta. Lembrando que no FIES, no ProUni, no SISU é sempre renda bruta, não líquida. Isso per capita. Então esse é o limite de renda para você concorrer. Se ultrapassa R$1, você não tem direito, tem que ficar dentro do limite. E um outro detalhe muito importante, se você vai concorrer no FIES normal, que é o FIES ampla, a sua renda bruta somada mínima na sua família tem que ser de um salário mínimo. Então vamos supor, tem duas pessoas na família. Pelo menos tem que ter um salário mínimo. Vamos supor, uma tem meio salário mínimo e outra tem meio. Somando os dois dá um salário mínimo. Daí você pode concorrer. Ou tem uma pessoa no grupo familiar, tem que ter pelo menos um salário mínimo de renda. Se não tiver isso, você não pode concorrer se estiver disputando no FIES ampla, tá? O sistema não vai deixar você ingressar, não vai deixar você se candidatar, porque tem essa renda mínima para disputar. Outra questão é que a partir de 2024 foi criado o FIES social, que é como se fosse uma espécie de cota de renda dentro do FIES. Todo mundo tem que atender um critério de renda para concorrer no FIES, mas no FIES social você tem uma renda ainda mais baixa. Para você concorrer ao FIES social, é necessário você ter o CAD único. Esse CAD único tem que ter sido feito para o FIES 2025.1 até o dia 11 de janeiro de 2025. E além disso, sua renda bruta per capita da sua família e também que está na ficha do CAD único tem que ser inferior a meio salário mínimo. A partir disso, o sistema vai reconhecer se você tem ou não tem direito ao FIES social. Tendo direito, quando você for fazer a sua inscrição, ele vai colocar você automaticamente no FIES social. Mas caso você queira concorrer no FIES ampla, você pode escolher. Mas ele reconhece se você tem direito. Se você se enquadra ali nos requisitos, mas o sistema não coloca você no FIES social, é porque de alguma forma ele entende que você não tem direito. Então isso é muito importante. Qual que é a diferença entre os dois, entre o FIES ampla e entre o FIES social? Primeiramente, as inscrições acontecem juntas, as universidades são as mesmas, cada um tem 50% das vagas, mas a diferença é que o FIES social ele é para quem é de extrema baixa renda, ou seja, tem o CAD único e uma renda bruta per capita de até meio salário mínimo. Nesse FIES social, que é como se fosse uma cota de renda, você vai ter 50% das vagas totais e nele é possível financiar até 100% da mensalidade, desde que essa mensalidade fique abaixo do teto. O teto do financiamento do FIES é de R$10.000 para medicina e 7.164 aproximadamente para os demais cursos. Então vamos supor que você tem FIES social e vai concorrer para um curso de medicina que a mensalidade é de R$9.000. Você vai ter 100% do curso financiado. Os demais, que são do FIES ampla, não é possível financiar 100%. Daí é feito um cálculo de coparticipação. Mas se você é FIES social e vai concorrer numa faculdade que tem mensalidade de 11.000, você vai conseguir financiar até 10.000.
os outros R$ 1.000, ou a faculdade te dá um desconto, que é o que muitas fazem, ou você vai precisar arcar. Então, você vai precisar ver isso com a sua instituição. Mesmo que a mensalidade fique acima de 11 mil, o FIES ele financia até 10 mil, que é o teto de financiamento, mesmo para o FIES social. Então, resumidamente, a maior diferença entre o FIES social e o FIES normal é que um financia 100%, pode financiar 100% da mensalidade, e o outro não. O outro nunca financia 100%. Quem não é FIES social sempre vai pagar uma parte da mensalidade que a gente chama de coparticipação. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu ensino o passo a passo de como calcular esta coparticipação. Inclusive, para você que está assistindo, lá nos guias da aprovação nós temos uma planilha que calcula isso sozinho, e além disso você pode alcançar o seu sonho da aprovação como toda essa galera. Lá eu tenho aulas de estratégias na prática, onde eu vou explicar para você o passo a passo de como você faz para identificar as opções que você tem mais chances de alcançar a sua aprovação no FIES. E além disso, você tem aulas que explicam tudo nos mínimos detalhes sobre como funciona o programa, para você não cometer nenhum erro e perder sua vaga por bobeira. É tudo explicado de maneira simples e direta, o que está nos documentos oficiais, para você não precisar ler tudo aqueles documentos. Além disso, você também tem um grupo exclusivo comigo para tirar todas as suas dúvidas. É um dos grandes privilégios poder tirar as dúvidas comigo, e obviamente você pode alcançar o seu sonho da aprovação como toda essa galera. Então, se você quer ter acesso às principais informações para conseguir encontrar as opções que você tem mais chances de ser aprovado e alcançar a sua aprovação, não perde seu tempo. Não deixe os concorrentes ir na sua frente. Garanta agora a sua vaga nos guias da aprovação, que lá você vai ter aulas que explicam tudo para ajudar você a alcançar o seu sonho. O link está na descrição e também no comentário fixado. Outra coisa que você também precisa saber é a respeito das cotas. Agora no FIES, a partir de 2024.2, foi implementado o sistema de cotas. Antigamente não tinha. Em 2024.1 foi criado o FIES social, que é essa outra categoria, e em 2024.2 foi implementado o sistema de cotas. Nós temos dois tipos de cotas: PPI, que são os pretos, pardos, indígenas e quilombolas, e os PCDs, que são as pessoas com deficiência. Ambas as categorias você encontrará vagas tanto no FIES social quanto no FIES ampla, no FIES geral. Então você pode, tanto sendo FIES social, concorrer em PPI ou PCD, ou como sendo FIES ampla, concorrer em PPI e PCD. As vagas elas são distribuídas conforme a proporção regional da quantidade de pessoas com aquela característica. Então, por exemplo, no Nordeste você vai encontrar mais vagas PPI, porque a concentração de pessoas com essa característica é maior. Por isso, no Nordeste, no Norte, para quem é PPI, você encontra mais vagas. Assim como já acontece, por exemplo, no ProUni. No ProUni, no Nordeste, nós temos muitas universidades que têm mais vagas PPI do que de ampla concorrência devido a essa característica. Daí, obviamente, as notas de quem é PPI e PCD já são mais baixas. E outro detalhe muito importante: tanto o PPI, no caso PPI-Q, e os PCDs precisam comprovar as suas condições depois para a faculdade. Então, quando vocês forem aprovados, se você for PPI, vai precisar comprovar essa condição. Pode ser, algumas instituições solicitam uma autodeclaração, outras têm banca de heteroidentificação, e no caso do PCD, é necessário um laudo médico atualizado. Outra questão é a respeito da classificação. A classificação ela é feita pela nota do Enem em ordem decrescente. Então, como o FIES, primeiramente, o FIES aceita qualquer edição a partir de 2010. Se você fez mais de uma edição do Enem, ele vai selecionar pela média aritmética simples qual das edições você teve a maior nota, dentre aquelas que atendem os requisitos. Então, vamos supor, você fez 2023 e 2024. 2023 a nota foi maior e você não era treineiro. Então, o sistema seleciona automaticamente a nota de 2023. E a partir disso é feita uma classificação em ordem decrescente. Então, você precisa concorrer por uma vaga. Não é simplesmente se candidatar que você tem garantia de vaga, não. Você vai concorrer por uma vaga onde vai ser disputado pela sua nota em ordem decrescente de nota, ou seja, da maior para menor. E outro detalhe muito importante é que no FIES nós também temos uma ordem de prioridade, só que essa ordem de prioridade do FIES é diferente da do ProUni. No FIES tem prioridade quem nunca utilizou o financiamento, ou seja, quem nunca fez o contrato do financiamento na Caixa, e também quem não tem diploma de ensino superior. Se você tem diploma de ensino superior, você pode concorrer. Se você já utilizou o financiamento, você pode concorrer. Só que você perde prioridade. Ou seja, pessoas que nunca tiveram financiamento e que não são formadas ficam na sua frente mesmo que tenham uma nota menor. Então vamos supor, você já é formado e tem nota de 780. Se você concorrer com uma pessoa que não é formada e tem a nota de 720, ela vai ficar na sua frente por conta da ordem de prioridade. E aqui do lado eu já coloquei para vocês qual que é a ordem de prioridade do FIES para essas categorias.
categorias. Então isso é muito importante. Então se às vezes você tem uma nota muito alta, mas já é formado, é por conta disso. Por isso eu acho muito importante, eu acho não, é fundamental durante a inscrição você prestar muita atenção naquilo que você coloca lá no questionário, porque tudo aquilo é necessário comprovar depois e afeta significativamente a sua concorrência. Tanto a questão de quilombola, a questão de PCD e essa questão de já ter diploma de ensino superior. Inclusive, eu já vi muitos alunos que perderam a vaga porque preencheram isso de maneira incorreta, colocaram lá sem querer que já tinham diploma, daí ficaram muito atrás da classificação e, consequentemente, ficaram sem a aprovação. Outra questão é que no FIES nós temos 3 opções de curso. No SISU você tem 2, no ProUni você tem 2 e no FIES você tem 3 opções de curso. Então você pode escolher 3 opções de curso. Só que daí tem uma dinâmica diferente. Você vai perceber que universidades diferentes têm a mesma quantidade de vagas e também têm a mesma nota de corte. Isso se dá porque no FIES nós temos algo chamado grupo de preferência. Então são universidades que têm o mesmo curso e ficam em uma região próxima. Vamos supor, sul de Minas. Elas têm o mesmo curso de medicina e ficam na mesma região. O FIES, ele disponibiliza uma quantidade de vagas por região. Então aquelas universidades, por exemplo, vão ter 30 vagas. Então não é 30 vagas para cada uma. Por exemplo, podem ser 3 universidades onde as 3 juntas têm 30 vagas, daí é distribuído conforme o tamanho de cada turma. Então, por exemplo, uma tem uma turma de 100 alunos, outra tem uma turma de 20 alunos. Aquela que tem a turma de 100 alunos vai ter uma proporção maior dessas 30 vagas porque a turma dela é maior. Daí, nesse caso, essas instituições elas vão ter, além da mesma divisão da quantidade de vagas, no caso, elas vão fazer parte ali do mesmo grupo de vagas, o corte vai ser o mesmo. Então, você não necessariamente vai saber o corte da universidade que você está concorrendo, a não ser que ela esteja sozinha em um grupo de preferência. Senão, você vai ver o corte do grupo de preferência, não é necessariamente o corte da sua universidade. Então essa é a questão assim mais confusa do FIES, mas a maneira bem resumida e mais simples e didática de você compreender isso é exatamente essa explicação. Além disso, as suas 3 opções de curso você pode mudar quantas vezes você quiser durante os dias de inscrição, porque todos os dias nós teremos classificações e notas de corte parciais. Isso ajuda você a ter uma compreensão das suas chances de ser aprovado. Daí, a partir disso, você pode trocar as 3 opções diariamente para analisar onde você tem mais chances de ser aprovado através de uma boa estratégia para lá no último dia de inscrição escolher aquelas que você tem maior probabilidade de passar. E lembrando, obviamente, mais um detalhe dos guias da aprovação. Lá a gente vai compartilhar todos os dias com os alunos as notas de corte parciais de todas as categorias e todas as universidades para medicina. Então, se você quer ter acesso a isso, não perde o seu tempo, porque o preço está muito barato para tanto benefício. Um outro detalhe muito importante que você precisa lembrar também é que a sua primeira opção é a sua prioridade. Então vamos supor, você tem nota para passar nas 3, você fica obrigatoriamente com a primeira opção, não pode escolher mais. Então muita atenção a esse detalhe. E a sua segunda opção é prioridade em relação à terceira. Então se você tiver nota para passar na segunda e na terceira, você é obrigado a ficar com a segunda opção. Então pense bem na ordem das suas opções. A questão é do FIES, é a lista de espera, que tem uma peculiaridade bem diferente. Primeiramente, que você participa da lista de espera das suas 3 opções. Não precisa manifestar interesse, a participação é automática desde que você não tenha sido pré-selecionado em nenhuma opção na chamada regular. Nessa condição, você concorre automaticamente na lista de espera do FIES das suas 3 opções. Outro detalhe muito importante, passou na lista de espera de uma, acabou. Não pode continuar participando da lista de espera de outra, não pode escolher continuar participando, não adianta nada. Se você passar em uma das 3, você fica com ela, pronto, acabou. Então pensa bem nas suas opções, porque isso também faz muita diferença. Um outro detalhe muito importante, que é uma peculiaridade do FIES, as convocações da lista de espera podem acontecer a qualquer dia. Então na sequência eu vou apresentar para você o prazo de convocações da lista de espera. Durante aquele prazo de aproximadamente 2 meses, você precisa acessar todos os dias, porque a qualquer momento você pode ser convocado na lista de espera. E ninguém geralmente te avisa, nem o MEC, nem as universidades. É sua responsabilidade acompanhar. Então, se você perde uma convocação, que geralmente é assim, você é convocado, você tem 3 dias para dar sequência, se perdeu já era, não tem o que fazer. Então, a responsabilidade é sua de acessar todos os dias. Eu recomendo acessar pelo menos uma vez por dia para verificar se você foi pré-selecionado. Daí, como que você sabe quando foi pré-selecionado? Vai aparecer lá uma mensagem.
parabéns, você foi pré-selecionado em tal opção de curso. Daí você dá sequência na complementação. Outro detalhe muito importante do FIES é o fiador. Primeiramente, quem precisa de fiador no FIES? Quem tem uma renda bruta per capita superior a um salário mínimo e meio. Então, se a sua renda bruta per capita fica entre um salário mínimo bruto e meio e 3 salários mínimos brutos, você vai precisar de fiador. Os demais não precisam, ou seja, quem é FIES social e que tem uma renda bruta per capita inferior ao salário mínimo e meio, não precisa de fiador. Nessa circunstância, o fiador é a própria Caixa, tá? Então, os demais que ficam naquela faixa de renda precisam obrigatoriamente de um fiador. E no caso do fiador do FIES, primeiro, ele tem que ter o nome limpo. Para o estudante não é exigido o nome limpo, mas para o fiador sim, é exigido que o nome esteja limpo. E ele tem que ter uma renda bruta per capita de pelo menos 2 vezes a mensalidade financiada. E você pode ter 2 fiadores e somar a renda deles. Então vamos supor, a mensalidade é 11 mil. Você consegue financiar 9 mil. Nessa circunstância, a renda do fiador ou dos 2 fiadores somadas tem que ser de pelo menos 18 mil reais, que é o dobro da mensalidade financiada, que é de 9 mil, tá? Então isso é muito importante. Os fiadores você vai precisar informar depois que for aprovado, quando você for fazer a sua complementação, e daí eles vão precisar ir junto com você na Caixa após você ser aprovado nos documentos da faculdade. E daí os fiadores lá na Caixa precisam comprovar a renda. O aluno não precisa comprovar renda na Caixa, somente os fiadores quando é necessário. A respeito do pagamento do financiamento. O pagamento do financiamento ele é feito imediatamente após a conclusão do seu curso. Mas se você quiser durante o curso ir já pagando algumas parcelas, você pode, não tem problema nenhum. O nome disso é amortização. Mas após o momento que você terminar o seu curso, não tem mais carência, você é obrigado já imediatamente a iniciar o pagamento do seu financiamento. E daí o pagamento mínimo é a média das suas últimas coparticipações. Daí é feita essa média e esse vai ser o valor mínimo que você vai ter que pagar após concluir a sua graduação. Agora, obviamente, depois desse vídeo longo, eu vou indicar para você quais são as datas do FIES para você não perder. Primeiramente, as inscrições vão acontecer entre o dia 4 e 7 de fevereiro, então anotem na sua agenda para não perder, 4 a 7 de fevereiro. O resultado da primeira chamada sai no dia 18 de fevereiro, uma terça-feira, se eu não me engano, 16, 17 e 18. Isso, uma terça-feira, dia 18 de fevereiro. A complementação, para quem for aprovado na primeira chamada, essa complementação é uma etapa onde você coloca mais informações para o seu financiamento. No caso de quem precisa de fiador, é nesse momento que você vai apresentar o fiador. Você tem 3 dias úteis, no caso 3 dias corridos para fazer isso, tá? Então depois que é aprovado, 3 dias corridos, que também são 3 dias úteis porque pegam meio de semana. Após isso, quando você complementar, você vai ter 5 dias úteis para apresentar os documentos para a faculdade, no caso para a CPSA, que é a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento. Essa comissão, ela vai avaliar os seus documentos e ela fica na universidade. Daí lá você vai precisar comprovar sua renda e tudo mais, e você tem 5 dias úteis para mandar. Algumas aceitam de forma online e outras aceitam apenas presencialmente. Você vai precisar entrar em contato com a sua para verificar. Após você mandar os documentos e ter os documentos aceitos, você tem 10 dias corridos para ir até o banco, finalizar o seu financiamento. Você não precisa ter uma conta aberta antes, você pode abrir no momento que for fechar o financiamento. Daí, além disso, para quem não for aprovado em nenhuma das suas 3 opções, você pode concorrer à lista de espera. Nesse caso, a participação na lista de espera é no prazo de 25 de fevereiro até o dia 9 de abril. Daí, nesse prazo, você precisa acessar todos os dias para verificar se foi ou não aprovado na lista de espera. Mais uma vez, a data limite do CadÚnico, para quem quer concorrer no FIES Social, é até o dia 11 de janeiro de 2025. Então seria basicamente isso, pessoal. Um vídeo relativamente longo, mas essas são as principais informações que você precisa ter conhecimento a respeito do FIES para não cometer nenhuma bobeira. E se você quer saber ainda mais detalhes, todas as informações completas, ter acesso à minha planilha que calcula automaticamente a sua mensalidade, a sua coparticipação, além disso ter acesso às estratégias exclusivas, onde você vai aprender na prática como escolher as 3 opções que você tem mais chances, entender todos os detalhes da portaria normativa e do edital, explicado de maneira simples e ainda ter acesso a um grupo exclusivo comigo para tirar todas as suas dúvidas e alcançar o seu sonho da aprovação. Como toda essa galera, não perde seu tempo. Não deixe os concorrentes irem na sua frente. Garanta agora a sua vaga, que o preço está muito barato justamente para ajudar você. O link está na descrição e também no comentário fixo. Então é isso, pessoal. Desejo para vocês todos excelente sorte aí no FIES. Tenho certeza que com todo esse conhecimento, com todas essas informações, vocês vão de fato alcançar o sonho da aprovação.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Forte abraço, valeu e até a próxima.